Amém, Isa. E eu quero fazer essa pergunta também para você. Você tem agenda para Deus? Deus faz parte da sua agenda no dia a dia? É essa pergunta que eu faço para você, querido telespectador, e daquilo que Deus me incomodou aqui nesses dias sobre o alinhar da minha agenda com a agenda de Deus. E a pergunta então é, você tem agenda para Deus? Qual é a prioridade de Deus na sua vida? O texto que nós vamos ler juntos está no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 24. Se você puder abrir a sua Bíblia, Lucas, capítulo 14, versículos 15 ao 24. E o texto diz assim: Ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O senhor ordenou, foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vimos e percebemos aqui nesse texto, para você entender, Jesus aqui comia, ele jantava na casa de um dos fariseus. Ele estava ali fazendo uma refeição, que para todos nós tem essa conotação de ser um momento de comunhão. Só que aí, um deles disse: olha, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ele deu aquela deixa para Jesus mostrar essa relação de Deus na vida das pessoas. E aqui 3 grupos nos foram apresentados. 3 grupos que não tiveram essa agenda de Deus. O primeiro grupo deles foi aqueles que compraram a propriedade. Será que Jesus Cristo estava aqui falando contra quem quer comprar a sua casa, quem quer comprar o seu carro, quem quer casar-se? Será que isso aqui é pecado? De jeito nenhum. Mas a forma como as coisas elas trazem para a nossa vida, ou se manifestam, ou se estabelecem na nossa vida, aí sim pode ser o pecado. Qualquer coisa na nossa vida que ocupe o lugar de Deus, isso sim é uma idolatria. A idolatria ela não passa apenas por uma imagem, algo nesse sentido, não, ou uma pessoa. Coisas podem ser, questões subjetivas como uma carreira, uma profissão pode ser, e o texto nos relata bem isso aqui, quando um diz: comprei uma propriedade e preciso vê-la. Pessoas que são ocupadas demais para Deus. Você convida para uma coisa: não posso, tenho uma reunião, não posso, tenho que trabalhar, não posso, tenho que fazer isso, não posso. Você não tem tempo para orar porque trabalha demais. Você não tem tempo para buscar o Senhor porque está ligado demais nas coisas naturais. Você está sempre ocupado. É o primeiro grupo que vai ficar fora do banquete do Senhor. O segundo grupo aqui, que o texto nos ensina, são aqueles que compraram as juntas de bois. Para o nosso tempo, talvez hoje seriam os carros. Será que nós estamos ocupados demais, nos divertindo com as questões que poderiam ser secundárias na nossa vida? Deixamos de ir à igreja para ir a um cinema? Deixamos de frequentar uma célula para poder estar cumprindo ali uma rotina de namoro com a nossa namorada, com o namorado? Deixamos as coisas de Deus pelo divertimento, pelo entretenimento. Quando nós
aqui pensamos exatamente nesse texto sobre o que é comprar essas juntas de bois, é saber que as coisas também materiais, elas não podem ocupar o lugar do Senhor. O carro, a nossa casa, pessoas que pensam e idealizam na sua vida, olha, quando eu me aposentar, eu vou comprar um sítio. Então, aposenta e nunca mais serve ao Senhor, porque vai ali ser erradicado ali naquele sítio. Será que é isso? Olha, todo final de semana eu tenho que estar lá, então eu não tenho tempo para ajudar a igreja. Então são esses níveis de prioridade. E o outro nível aqui que a gente vê, que o Senhor nos advertiu, que ficará fora do seu banquete, da grande ceia, são aqueles que disseram aqui, estou casando. São aqueles onde até a família tem sido desculpa para não servir ao Senhor. Você está vivendo um conflito conjugal e você logo pensa, não, eu estou vivendo uma vida ruim, então eu não vou para a igreja, porque afinal de contas, lá é o lugar dos santos. Não, a igreja é um lugar de cuidado, é um grande hospital. Talvez então o primeiro lugar a pensar seria lá dentro. Quantas pessoas chegam para mim, pastor, depois que a criança nasceu, nós ficamos sem tempo, não está dando para ir à igreja, porque você sabe, né? É aquele tempo de adaptação. É uma adaptação, sim, claro, isso é sem dúvida. Mas se Deus não for prioridade na nossa vida, Ele sempre vai ser secundário. Parece bem lógico, mas é por aí que a gente tem que pensar. Ele tem que ser prioridade a todas as coisas. É aprendermos que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Sabe por quê? Porque o próprio texto aqui, o Senhor Jesus nos disse, porque quando Ele enviou o servo, a ordem era para dizer, venham, porque tudo já está pronto. Tudo aquilo que nós precisamos, toda a nossa provisão, toda a suficiência que nós precisamos, está em Cristo, está em Deus. Por isso que hoje, nesta manhã, o desafio a você é rever a sua agenda. Talvez a sua oração pela manhã seja, Deus, alinhe a sua agenda com a minha agenda, os seus compromissos aos meus compromissos. Eu tenho feito essa oração para que eu não fique preso ao meu formato, mas sair desse quadradinho que às vezes nós nos colocamos para estarmos livres para servir a Deus, com os ouvidos atentos para poder às vezes falar do amor do Senhor para alguém que se assenta conosco ao lado assim no ônibus, no MOVE, talvez um funcionário da sua empresa que está ali pegando no seu pé, ter aquele discernimento para você saber a hora de falar para essa pessoa, falar do amor de Deus. Talvez Deus está te mandando ir visitar alguém para você ser um agente de cura, cura física ou cura emocional. Então é ter a Deus como prioridade, saber ouvir a voz de Deus como prioridade absoluta na nossa vida. Porque aí sim, vamos passar. Porque a conclusão é essa, a prudência nos diz para não deixarmos Deus esperando após termos sido convidados. Deus, Ele já te convidou para esse banquete. Então, apronte-se e vá até a presença do Rei. Porque a presença do Rei, do grande Senhor, não são todos que têm esse privilégio. Aqui nós vimos que uns vão ficar fora, outros estarão. E eu quero me incluir nesses que vão, talvez no meio de cegos, coxos, mancos, como aqui o texto diz. E assim seja a decisão na sua vida também, para que você caminhe tendo Deus como a sua prioridade e que você tenha, sim, claro, uma agenda, mas a agenda de Deus, você esteja na agenda de Deus. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Sim, muito bom, Serginho, a sua palavra. Nós vamos orar por você que está aí em casa. E enquanto ele estava falando, eu fiquei pensando sobre a seguinte frase que ele falou, que parece tão óbvio, não é mesmo? Deus, quando Ele não é prioridade, quando Ele não é prioritário, Ele se torna secundário. E isso é com tudo na nossa vida, é com tudo na nossa vida. Às vezes até o próprio ministério, ele se torna prioritário e Deus se torna secundário.
Talvez você que está nos assistindo aí em casa, você é uma pessoa até muito ativa dentro da igreja, talvez você é um diácono, você serve ali na igreja também. Mas e o seu tempo com o Senhor, como ele está? É disso que o Serginho está falando. Sim, precisamos ir na igreja, precisamos estar nos cultos, sim, porque também é um mandamento. Mas nós não podemos deixar de estar ali no nosso quarto, buscando o Senhor, falando com Ele, porque é isso que Deus espera de nós, um tempo com Ele. Então vamos orar, que você possa fechar os seus olhos no nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão, da pessoa que está aqui do outro lado da tela me assistindo. Que o Senhor possa vir sobre ele, ó Deus, com a tua mão, ó Deus, trazendo mesmo uma reflexão sobre a importância de estar diante do Senhor. Que cada um que está aqui, a começar de mim, do Serginho, da nossa programação toda, nós possamos entender que o início, o meio e o fim, a razão de todas as coisas está no Senhor. Que nós precisamos, sim, meu Deus, termos tempo com o Senhor, um tempo de qualidade, um tempo de relacionamento, que possamos dedicar mesmo o nosso tempo na igreja, dedicar o nosso tempo a favor do próximo, do outro, em nome de Jesus. Vá ao encontro de cada coração que está nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa trazer a tua revelação, a tua palavra, o teu confronto e amor, no nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.